Não tenho tempo para cuidar da minha piscina. O processo de manutenção da minha piscina é cansativo. Trabalho o dia inteiro e não consigo ter um tempo para fazer a limpeza. Isso são questionamentos, além de outros, que eu recebo diretamente na minha loja todos os dias. Então, para quem não me conhece, eu sou o Eduardo, muito prazer. Eu sou empresário, eu tenho lojas aqui em Brasília, da onde eu estou gravando esse vídeo. Tá, pessoal? Já tem um tempo que eu estou nesse segmento e eu consigo ajudar diariamente pessoas a tratarem a sua piscina, a ter uma piscina que eu chamo de saudável e não limpa, né? E a ideia do vídeo é justamente contribuir, esclarecer algumas coisas e tentar, de alguma forma, alcançar o máximo de pessoas possível, né? Então vamos lá, aqui eu quero só dividir alguns pontos, né, que o pessoal questiona diariamente lá na loja e que eu procuro de alguma forma contribuir, né? Então vamos lá, o primeiro ponto que o pessoal costuma falar é o seguinte: Eduardo, eu não tenho tempo para cuidar da minha piscina. Antes de mais nada, eu quero esclarecer aqui algumas coisas, que eu, pelo menos no meu ponto de vista, tá? Primeiro, uma piscina, ela nada mais é que eu chamo de um organismo vivo. Por quê? Porque ela produz micro-organismos, né? Uma piscina que não é tratada, ela faz mal para a saúde, né? Em último estágio, a gente está falando até de uma dengue, mas é uma estrutura que ela produz micro-organismos e por si só ela precisa ser cuidada, ela precisa ser tratada. Até porque também tem o lado positivo, né? Quem tem piscina em casa sabe o que é bom, né? Às vezes quando você chega em casa cansado do trabalho à noite e pode entrar na piscina, dar uma relaxada e tudo mais, mas ela precisa estar em condições, né? Então, por ela ser ela ter micro-organismos, e se eu considero ela como um organismo vivo praticamente, né, a gente precisa tomar certos cuidados com ela, com a piscina, né? Então, assim, eu costumo dizer que uma piscina, ela bem tratada, ela te responde à altura. Então, ou seja, no meu conceito é o seguinte: a piscina ela dá trabalho pro proprietário, de forma diretamente proporcional à atenção que ele dá a ela, né? Então, o que eu quero dizer com isso, gente? Uma piscina, quando ela é bem tratada, o trabalho dela é praticamente ínfimo. E aí vai depender de como que você vai cuidar dela ao longo dos dias, né? Então eu procuro dividir esses pilares em 3 pilares grandes. O primeiro, na verdade, é a proteção. O quanto que você protege a sua piscina. Porque os fatores externos são os mais complicados de você administrar. Então, por exemplo, o sol, ele consome muito cloro, né? A sujeira na piscina, ela acaba entrando em função do quintal, em função dela não ter uma capa de proteção, enfim, uma série de fatores que você precisa se atentar, mas que uma vez você ajustado para a realidade da sua piscina, né, ela é perfeitamente possível você ter um controle semanal dela, de como que ela anda. Então, o primeiro ponto que eu acho importante é o da proteção. O segundo ponto que eu acho importante é a questão do balanceamento, né? O balanceamento da piscina, ele é fundamental para você poder eliminar os micro-organismos, deixar a água extremamente saudável para você poder utilizar e a sua família utilizar com segurança. E aqui eu acho até interessante um ponto, que às vezes os clientes falam assim para mim: Edu, mas a minha piscina tá limpa. E aí eu convido ele a fazer uma reflexão, né? Se você pegar a água da sua piscina e colocar num copo, e pegar a água do seu vaso sanitário e colocar num copo, você vai ver que as duas têm a mesma tonalidade, as duas estão limpas. Mas qual das duas você vai beber? Você vai beber a da piscina, por exemplo, se você for escolher, né? Eu beberia da piscina. Você beberia do vaso sanitário? Não. Mas as duas estão limpas. Então, piscina limpa não quer dizer absolutamente nada de que ela está saudável. Por isso que eu bato na tecla dos meus clientes de que uma piscina saudável, ela é uma piscina tratada, tá? Então, o segundo pilar para mim é o balanceamento, é o tratamento dela. E o terceiro pilar seria o acompanhamento, tá? Isso tudo é um processo, eu até explico isso no meu método Aqualimp, mas ele é um processo que dificilmente você consegue
deixar uma piscina te dá trabalho. Então, quando o cliente às vezes chega lá na loja e fala, Eduardo, a minha piscina dá trabalho. A primeira coisa, a gente precisa identificar o porquê que ela dá trabalho. Porque hoje, uma coisa eu tenho certeza, você consegue ter uma piscina saudável, tá, em apenas 1 hora por semana e de forma bem tranquila, bem simples, bem descomplicada, sem nenhum tipo de adversidade, tá? Desde que você consiga seguir alguns passos, alguns checkpoints de controle da sua piscina. Afinal de contas, você investiu um bom valor para ter uma piscina. A gente está falando de investimentos superiores a 10 mil reais, 15 mil reais, dependendo do tamanho e a estrutura da sua piscina, né? Então, quando você se predispõe a ter uma piscina, você tem que procurar tomar esse cuidado, né? Tomar o cuidado e tomar as rédeas da situação. Então, quando você não tem um tempo para cuidar da sua piscina, provavelmente você ou não quer se envolver ou está trabalhando da forma errada, né? Então, a gente precisa entender, porque foi um investimento alto. E um investimento alto e prazeroso para a família, ele merece pelo menos 1 hora da sua atenção na semana, né? Não é nada absurdo. Então, o processo em si, ele dá trabalho e é cansativo quando você desconhece a forma correta e saudável. Então, por exemplo, mas aí eu tenho que ter 2 dias na semana para poder fazer o tratamento, para poder fazer a aspiração. Não, depende. Depende da piscina. Se a sua piscina ela é uma estrutura que você pouco utiliza, durante a semana está todo mundo trabalhando na escola e tudo mais, se ela tiver adequada no processo, às vezes naquela semana nem aspirar você vai precisar. Se ela estiver totalmente equilibrada, ela vai acabar ficando dias sem a necessidade de acompanhamento. E quando você for utilizar, ela está pronta para uso. Então, tudo depende da usabilidade dela, tudo depende da forma que você está protegendo, tudo depende do acompanhamento, do balanceamento que você está fazendo. Então, hoje, se você trata uma piscina como ela tem que ser tratada, se você não usa a piscina, na outra semana, no outro final de semana, ela está pronta para uso. Tá? E é claro que aí tem alguns fatores, né? Então, por exemplo, a proteção é um aspecto importante, a qualidade do produto que você está utilizando também é extremamente importante, porque se você trata ela com um produto de qualidade ruim, o que vai acontecer? A situação dela desanda num curto espaço de tempo. E isso já aconteceu com o cliente. O cliente, ele teve o tratamento dele na piscina no dia seguinte a piscina estava verde. Então, gente, é uma questão de você acompanhar e fazer o trabalho da forma correta. É prazeroso? É. É cansativo? Depende da forma como está sendo feito, tá? E aí também tem um outro aspecto que nada contra, tá tudo bem também, que é a questão de você terceirizar o serviço de limpeza, né? E eu acho ótimo, principalmente quando você realmente não consegue ter nem 1 hora por semana para fazer isso. Mas quando você faz isso, tem alguns aspectos que você precisa observar. Então, quando eu falo assim, é mais barato terceirizar, eu falo de novo, depende, tá? Por quê? Porque se você vai contratar um profissional para fazer o serviço, você precisa ter certeza do que vai ser feito na sua piscina. Porque pode acontecer, não é sempre, isso não é normal acontecer, mas acontece, principalmente porque hoje no mercado a gente não conhece, eu pelo menos desconheço, cursos profissionalizantes, técnicos a nível de Senai, Senac, que vai conseguir formar técnicos com procedimentos corretos. E esse é um dos meus objetivos aqui no canal, é justamente contribuir tanto com quem tem piscina quanto quem é um profissional da área, para trabalhar da forma correta. Por quê?
porque todo mundo ganha, a sociedade ganha. Então, quando você terceiriza um serviço desse, você precisa observar algumas coisas. Primeiro, às vezes a pessoa acha que o processo dá trabalho porque você contratou um tratador, né, de piscina, um piscineiro, e aí ele foi na sua casa um dia, aí ele foi, colocou alguns produtos, outros chamam de remédios, enfim, mas seriam produtos, faz a aplicação do produto, e aí depois ele ainda volta para poder aspirar a sua piscina. Ah, mas será que a minha piscina precisava ter aspirado? Depende, que é o que a gente conversou anteriormente. Porém, como você contratou um profissional, ele precisa executar as duas atividades, até porque ele só vai retornar na sua residência na outra semana. Então, dependendo do tempo que ele demorar para voltar, né, realmente a aspiração naquela semana fez-se necessária para que você ainda tenha mais uma semana ainda para utilizar a sua piscina. Então, precisaria ter aspirado naquele momento? Depende. O que eu acho mais importante é que mesmo que você terceirize, o meu conselho é sempre saiba o que você está terceirizando. Quais os produtos estão sendo utilizados? Se você tem os produtos em casa, melhor ainda, é ótimo, porque você consegue saber o que está sendo utilizado. Quando você contrata já com o produto, você precisa também saber o que está sendo utilizado. Até porque existem casos que eu acompanho em que o profissional chega na residência, ele já chega com uma mistura pronta, né? E aí com essa mistura pronta, ele chega lá, abre a piscina, tira a capa, quando tem capa e tal, ele peneira e aí ele pega e joga o produto, né? Agora, o que ele está jogando na sua piscina? Né? O que ele está colocando? Como que ele pode misturar um produto, chegar lá, primeiro que o produto não se mistura, e aí ele chega lá e aplica um produto na sua piscina? A questão é, cada piscina precisa de uma quantidade de cloro no momento, de um elevador de pH em outro, de um redutor de pH e por aí vai, um decaptador, um clarificante. Então você não pode padronizar, você não tem como chegar com uma mistura pronta e executar isso na casa do cliente, né? Então o que eu peço quando se terceiriza é avaliar, e normalmente um profissional quando utiliza produtos de qualidade e é um profissional que mede os parâmetros da piscina, faz o tratamento adequado e retorna, ele não é um profissional barato. Ele não é um profissional que vai custar pouco. Porque os produtos de qualidade carecem de investimento. E hoje, quando a gente está falando de cloro, cloro é commodity. Tá? Então, cloro ele é um produto que não tem como você ter muito desconto. Quando eu falo commodity, para quem não entende, ele é um produto que ele é basicamente padrão, o insumo dele, a matéria-prima. Então você não consegue negociar muito preço. Vem todos praticamente do mesmo lugar, tá? Ou seja, China, né, na maioria das vezes. Então, o que acontece, gente, nesse cenário? Você precisa avaliar o que está sendo colocado na sua piscina para que você não tenha surpresas futuras, né? Então, por exemplo, quando você contrata um profissional, né, e você sabe o que ele está fazendo, show de bola, mas para você saber o que ele está fazendo, você precisa entender, você precisa aprender. Senão, você vai ter que confiar no que está sendo feito. E eu já tive casos lá em que o excesso de sulfato de alumínio estragou o vinil do cliente. Furou o vinil, rasgou. E vinil você não emenda. Você até tem como fazer isso. Você tem cola, você tem pedaços de vinil que você pode colocar, mas dura meses, não funciona. A solução é a troca do vinil. Então, às vezes, por uma contratação barata, de uma mão de obra barata, você tem um problema estrutural na sua piscina e que vai ter um investimento ali importante, né? Um investimento alto para ser avaliado, ser consertado, etc. e tal. Um outro aspecto que você tem que avaliar se é barato ou não quando você terceiriza é que você pode em algum momento
desenvolver algum tipo de situação na pele e que não necessariamente você não consegue ir no médico. Então, uma conjuntivite, uma dermatite, alguma coisa em função do quê? Dos micro-organismos, que foi o que eu falei no início, né? Que uma piscina, ela tem micro-organismos. Então, muitas das pessoas acham que, por exemplo, mas eu entrei na piscina, estava com cheiro de cloro, meu cabelo estava duro, fui no clube, e aí a piscina estava com muito cloro, meu olho estava ardendo. Isso é o contrário, gente. Tá? Então, assim, a falta do cloro ou a quantidade de cloro a menor faz com que você tenha um olho ardendo, porque são micro-organismos nos seus olhos, faz com que você tenha a piscina com mais cheiro de cloro. É totalmente o inverso. Então, quando você terceiriza a atividade e você sabe o que está sendo aplicado, o que está sendo feito, o balanceamento, se ele está adequado ou não, você consegue saber a qualidade da água que você está entrando. Então você ou tem uma água boa ou você tem uma água do vaso sanitário, tá? Não tem muito como correr disso. Então, na terceirização, você precisa levar em conta esses aspectos, tá? Que um profissional bom, utilizando produtos bons, não sai mais barato do que você adquirir produtos e fazer a sua própria manutenção. Afinal de contas, o produto que você está adquirindo é muito similar ao produto que ele está adquirindo, tá? E que você ainda tem uma mão de obra terceirizada que você está investindo nela, tá? Então, o cuidado é esse, é que ao terceirizar a sua atividade, caso você não tenha 1 hora por semana para cuidar da sua piscina, do seu investimento, tá? Você se preocupe com esses aspectos, né? Os aspectos do que está sendo utilizado, qual é o tipo de produto, como é que está sendo feito o processo, qual é o equipamento que está sendo utilizado, porque cada piscina tem um equipamento diferente, né? Então, uma escova que não seja de nylon, não seja própria para piscina, ela vai gerar problema estrutural na piscina com o tempo, tá? Então, essa questão da terceirização, quando você coloca no papel, acaba que ela não tem como sair mais em conta do que você mesmo tratar a sua piscina. Porque você tem uma mão de obra a mais que você vai ter que investir, tá? E adquirindo produtos, ou o profissional adquirindo produtos, a diferença é muito pouca, já que cloro, por exemplo, é commodity. Então esse é um aspecto importante, tá? Outra coisa, produtos são caros. Esse é um outro questionamento que eu recebo. E, pessoal, na verdade, hoje em dia você tem produtos de ponta, tá? Com preços extremamente acessíveis. Vou te dar um exemplo aqui, uma questão de um clarificante hoje no mercado. Na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, a gente está falando de produto na faixa de R$13, R$12. O litro dele você vai utilizar 50 ml do produto para conseguir manter a sua piscina aí umas 2 semanas, né, 1 semana e meia, às vezes sem aplicação de um novo produto, um balanceamento dela mais adequado novamente. Então, quanto mais você mantém a piscina em dia, a piscina ela te pede menos produto. O problema é quando ela desanda, aí sim, aí você precisa fazer um investimento, e mesmo assim não é um investimento extremamente absurdo quando você faz da forma correta. É claro que eu já tive um cliente que chegou lá e a piscina dele estava verde, não estava em condições, ele gastou mais de R$600 em produto, né, e não conseguiu resolver o problema. Mas aí ele teve esse investimento alto em função de não conhecer o processo, né? Então utilizou produtos inadequados, enfim. Isso foi o que aconteceu no caso dele. Então, basicamente, hoje você tem produtos extremamente baratos, né, de ponta, e que você utiliza uma pouca quantidade, tá? Então, questão de produto caro é muito difícil hoje, é muito relativo, né? Até um cloro hoje de boa qualidade, né, ele já está ficando com um preço mais acessível, tá? Então, essa questão de produto caro, levando em consideração o investimento e como você pode manter a vida útil da sua piscina, a qualidade da água e evitar problemas de saúde, ele acaba sendo extremamente barato você
investir em produtos de qualidade, tá? Então esse foi um outro aspecto. Agora, existe também aquele aspecto, principalmente de quem terceiriza a atividade da manutenção da limpeza, que é quando você terceiriza e abre mão, fala, ó, não, agora eu tenho uma pessoa cuidando, né? Então, cuidado, foi aquilo que a gente falou há um tempo atrás. Cuidado porque você precisa saber entender do processo, mesmo que você não coloque a mão na massa, para que você não tenha um investimento muito alto, se é você que adquire os produtos, para que você tenha uma piscina com qualidade para sua família usufruir, seus filhos e você, né? E também que você evite ter dissabores e se decepcionar com a piscina. E para isso, né, você precisa entender do processo, você precisa entender como funciona, você precisa saber como está o balanceamento da sua água. Isso, o profissional que você contrata, ele tem a obrigação de lhe dizer, né? Afinal de contas, às vezes é o que eu costumo brincar com os clientes, né? Você vai no médico, o médico olha para você e fala assim, toma esse remédio? Não. Você fala, não, peraí, como assim? Eu vou tomar um remédio e eu não sei nem o que eu tenho? A piscina é a mesma coisa. Então, tipo assim, se chega uma pessoa para fazer a limpeza dela e, não, vou jogar aqui tanto de cloro. Não, calma aí. Ela precisa de cloro? A quantidade de cloro está adequada? Você vai colocar quanto? Né? Então, é a mesma coisa. Você não pode chegar no médico e aceitar qualquer remédio se não faz um exame, se ele não verifica o seu estado atual. Né? Aliás, verificar o estado atual, ele transcende até saúde. Isso você pode considerar, por exemplo, quando você leva um carro na oficina para fazer uma revisão. O mecânico não pode chegar e fazer uma revisão de viagem, não vou trocar sua correia e você vai embora com o carro. Não tem lógica, você precisa entender o que o seu carro está precisando, o que o seu corpo está precisando e a partir daí você aplicar, né, o tratamento adequado. E na sua piscina é a mesma coisa, tá? Então, mesmo que você tenha um profissional para cuidar da sua piscina, saiba o que está sendo feito, né? E de preferência, forneça o seu próprio material, seu próprio produto, para você saber o que está sendo utilizado. Essa é a melhor dica que eu posso estar dando nesse momento, tá? Quase não usa minha piscina? Quase não usa minha piscina também é um questionamento, né, que eu recebo bastante. E aí é que você tem que se preocupar mesmo, né? Porque se você quase não usa, quando você for usar, se você quiser que ela esteja em condições de uso, aí que você tem que dar uma atenção maior para ela. Eu já tive caso da pessoa confiar e aí quando foi feito um serviço de limpeza nela, um tratamento, e aí quando chegou na semana seguinte era aniversário da filha, todo mundo chegou para o aniversário e quando foi utilizar a piscina ela não estava em condições, porque o tratador da piscina, o piscineiro, não apareceu. Ou também já aconteceu da pessoa colocar uma capa na piscina e esquecer, e quando foi usar num churrasco com os amigos, a piscina não tinha condições de uso. Então, e aí isso sem a gente falar em dengue, sem a gente falar em nenhum processo, né, de criação de algas e tudo mais dentro de uma piscina. Isso em condições em que realmente precisaria de uma atenção, um acompanhamento, que é o que eu falo bastante, né? Então, nesse cenário, o que eu acho importante? Se você não cuida, se você não tem a proteção adequada, se você não tem o cuidado, o balanceamento e o acompanhamento, você pode ter um trabalho proporcional ao descaso que você está tendo com o seu patrimônio, tá? Então, pessoal, eu acho que é muito importante você cuidar do patrimônio. Afinal de contas, não foi fácil. Eu sei que na maioria dos casos você construir algo que não é o principal dentro de um lar requer um investimento que às vezes você não está prevendo, ou se você está prevendo, você poderia ter utilizado para fazer outras coisas. Então, construir uma piscina é trabalhoso, construir uma piscina envolve um bom investimento. Então, o mínimo que você poderia fazer de retorno por ela é ter pelo menos 1 hora por semana para fazer o tratamento adequado. Ou, se você for terceirizar o serviço,
saiba o que está sendo feito. Não custa nada, né? E você evita vários problemas, vários dissabores e vários transtornos. Tá certo? Então, pessoal, eu fecho aqui com um aspecto também bem importante, eu já falei anteriormente, mas reitero. Lembra sempre dos 2 copos com água, tá? A água da piscina, ou uma água de filtro, e uma água do vaso sanitário, elas são iguais. Não tenha a pretensão de achar que minha piscina está limpa e ela está saudável e pronta para uso. Ela está limpa não quer dizer nada. Ela pode estar suja, ela pode não ter sido aspirada, ela pode estar com terra no fundo, mas se ela tiver tratada, ela é muito mais saudável para você entrar do que uma piscina que não está balanceada, não está tratada. Tá bom? Fico por aqui. A ideia é sempre colocar nesse espaço conteúdos interessantes, conteúdos relevantes, tá? E quem sabe um dia a gente não consegue se encontrar pessoalmente, e aí eu dou um abraço em cada um e a gente vai conversando sobre mais em relação à manutenção. E lembre-se, a piscina, ela dá o trabalho proporcional à atenção que você dá a ela. Tá bom? Então, dá realmente para você ter uma piscina saudável, tá? E apenas 1 hora por semana do seu tempinho. Um abraço a todos. Tchau, tchau.